Sombra de um cilindro oblíquo utilizando um foco luminoso. Como o sólido é oblíquo, tens de usar um método que te vai permitir desenhar as retas tangentes à base do sólido. Assim, por L2, desenha a projeção frontal de uma reta paralela às geratrizes frontais e, por L1, paralela às geratrizes horizontais. Determina o ponto I de interseção dessa reta com um dos planos das bases. Se I2 está na projeção frontal dessa reta, I1 está na projeção horizontal. A partir de I1, desenha as retas tangentes. Como o cilindro é oblíquo, tens de as encontrar utilizando um método. Assim, junta I1 a O1. Desenha a mediatriz. Coloca o compasso na mediatriz, aberto até ao centro da circunferência, e desenha um arco. Determina A1 e B1, que são os pontos de tangência necessários. Encontra a cota desses pontos. Por A2, desenha a projeção frontal de uma das geratrizes da separatriz. Por A1, desenha a sua projeção horizontal. Nota que as geratrizes de um cilindro são todas paralelas entre si. E determina o ponto A', situado na base superior. Por B2, desenha a projeção frontal da outra geratriz da separatriz. Por B1, desenha a sua projeção horizontal. E determina o ponto B', situado na base superior. Por I1 e A'1, desenha T1 tangente ao cilindro. T2 está num dos planos das bases. I1, B'1, define T'1 a outra reta tangente ao cilindro. T'2 está num dos planos das bases. O passo seguinte consiste na terminação da separatriz, que mais não é que um percurso pelo sólido, seguindo as arestas que separam luz de sombra. Deves começar por determinar a sombra dos segmentos de reta A', A' e B', B', que são as geratrizes da separatriz. AB e A'B' são dois arcos que farás posteriormente. A2, A'2 é invisível, pelo que não tens de assinalar a sombra própria. Já B2, B'2 é visível. Como a luz vem da esquerda para a direita da geratriz, sombreia ou traceja a zona da sombra própria. A1, A'1 é visível, pelo que deves assinalar a sombra própria em direção ao eixo X. Encontra a sombra do ponto A. Encontra a sombra do ponto A'. Para determinar a sombra do segmento de reta A', tens de recorrer à sombra virtual de um dos dois pontos. AS1, A'V1 é a sombra do segmento de reta no plano horizontal de projeção. Encontra o ponto de quebra da sombra do segmento de reta. AS1, ponto de quebra, é a sombra do segmento de reta no plano horizontal de projeção. Ponto de quebra AS2 é a sombra do segmento de reta no plano frontal de projeção. Encontra a sombra do ponto B. Encontra a sombra do ponto B'. BS1, B'S1 é a sombra do segmento de reta no plano horizontal de projeção. Para determinar a sombra projetada da semicircunferência da base superior, precisas de encontrar a sombra do seu centro. Nota que precisas da sombra virtual do ponto O', O'V1. O'V1, B'S1 é o raio da curva que tens de desenhar com o compasso. Quando intersetar o eixo X,
obtens o ponto de quebra que a linha S. Inverte um raio luminoso de que a linha S a L1 e obtém o ponto de quebra na circunferência da base superior. De B'1 ao ponto de quebra corresponde à sombra da base que desenhaste com o compasso de B'S1 a que a linha S. Do ponto de quebra da curva até à linha 1, precisas de encontrar alguns pontos porque a sua sombra vai ser deformada. Determina a sombra de um desses pontos. Procede do mesmo modo com os restantes pontos. Desenha a curva deformada. Sombreia ou traceja a parte visível da sombra projetada.